pessoal, tudo bem com vocês? Continuando a sequência de videoaulas sobre o sistema cardiovascular, o assunto que nós vamos conversar hoje é o ciclo cardíaco. Em primeiro lugar, para entender essa aula de hoje, você precisa assistir a aula de anatomia básica do coração que está disponível no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Você precisa assistir essa aula para saber os nomes das câmaras cardíacas e das válvulas cardíacas. Aqui no canal também já tem aula sobre a introdução do sistema cardiovascular e sobre a pequena e a grande circulação. Bom, a gente viu no vídeo de anatomia básica do coração que o coração tem essa anatomia, esse arranjo, para garantir um fluxo, um sentido para o sangue. Mas a maneira como o coração contrai também é importantíssima para garantir esse fluxo sanguíneo. Antes de falar do ciclo cardíaco em si, a gente precisa entender aqui alguns conceitos. A gente sabe que o coração é um órgão muscular e que quando ele contrai, ele ejeta, ele empurra o sangue para o corpo. Em compensação, quando ele relaxa, ele se enche novamente de sangue para que ele consiga exercer a sua função de bomba depois durante a contração. Essas duas fases de contração e relaxamento do músculo cardíaco são chamadas de sístole e diástole. A sístole, portanto, é a contração do coração, enquanto a diástole é o relaxamento do músculo cardíaco. E voltando no fluxo sanguíneo mais uma vez, para que o sangue tenha uma direção, um fluxo, os átrios e os ventrículos não podem contrair simultaneamente. Mais uma vez, se o coração contraísse todo de uma vez só, o sangue que está dentro dele ia espirrar para todas as saídas ao mesmo tempo e não iria existir um fluxo sanguíneo. Então, para garantir esse fluxo, átrios e ventrículos não contraem simultaneamente. Nós temos primeiro a contração atrial e depois a contração ventricular. Portanto, a ação de bombeamento do sangue acontece em duas etapas: a contração atrial e depois a contração ventricular. Agora sim, vamos falar sobre o ciclo cardíaco. Ciclo cardíaco pode ser definido como o conjunto de eventos que acontecem entre o início de um batimento e o começo do outro, do seguinte. E vamos entender agora quais são os eventos que acontecem nesse ciclo cardíaco. Vamos começar pelo coração recebendo o sangue pelos átrios. No átrio direito, esse sangue chega pelas veias cavas e no átrio esquerdo, esse sangue chega pelas veias pulmonares. O coração, então, recebe o sangue pelos dois átrios. A partir daí, aproximadamente 70% desse sangue escoa dos átrios para os ventrículos de forma passiva, ou seja, sem que haja contração cardíaca. Depois desse enchimento passivo, aí sim ocorre a contração atrial e o restante do sangue que estava dentro dos átrios é empurrado do átrio para o ventrículo. Com o início da contração dos ventrículos, a pressão intraventricular, a pressão que está dentro dos ventrículos, sobe rapidamente, provocando o fechamento das válvulas atrioventriculares, que são as válvulas que estão entre os átrios e os ventrículos. O fechamento dessas válvulas é importante para que não haja o refluxo do sangue, para que o sangue não volte do ventrículo para o átrio. Entretanto, percebam aqui que as válvulas do nosso coração, elas se fecham ou se abrem dependendo da pressão dentro das câmaras cardíacas ou dentro das grandes artérias. Então, quando as válvulas atrioventriculares se fecham e se inicia a contração ventricular, a pressão intraventricular precisa subir acima da pressão das grandes artérias para que haja a abertura das válvulas semilunares. Então, no início da contração ventricular, não existe a ejeção de sangue porque as válvulas semilunares ainda não se abriram. E é por isso que essa fase do ciclo cardíaco é chamada de contração isovolumétrica, porque não existe alteração do volume de sangue dentro dos ventrículos. Em um determinado momento da contração ventricular, a pressão dentro dos ventrículos supera a pressão das grandes artérias
e aí sim as valvas semilunares abrem-se, permitindo a ejeção do sangue dos ventrículos para as grandes artérias. Conforme o sangue vai sendo ejetado, a pressão dentro dos ventrículos vai diminuindo gradativamente, até o momento em que ela fica inferior à pressão das grandes artérias e as valvas semilunares se fecham. A partir do fechamento das valvas semilunares, inicia-se a fase do relaxamento isovolumétrico, onde os ventrículos estão relaxando, mas ainda não existe a entrada de sangue dentro deles. A partir daí, conforme a diástole ventricular continua, a pressão dentro dos ventrículos se torna menor do que a pressão dentro dos átrios, permitindo a abertura das valvas atrioventriculares. 70% do sangue que estão nos átrios, então, escoam passivamente para os ventrículos, recomeçando o ciclo. Agora, todo mundo sabe que o nosso coração, ele produz um barulhinho conforme ele vai funcionando, um tum-tum, tum-tum. E esses barulhinhos que nós ouvimos melhor com o estetoscópio são chamados de bulhas cardíacas. As bulhas cardíacas acontecem porque o fechamento das valvas do coração produzem som. O primeiro som é produzido pelo fechamento das valvas atrioventriculares, enquanto o segundo é produzido pelo fechamento das valvas semilunares. Revisando então, a contração do músculo cardíaco é chamada de sístole, enquanto seu relaxamento é chamado de diástole. Para que haja um fluxo sanguíneo adequado, átrios e ventrículos não contraem simultaneamente. O ciclo cardíaco é o conjunto de eventos cardíacos que acontecem entre um batimento e o começo do próximo. E esse ciclo envolve as seguintes etapas: a passagem passiva de 70% do sangue dos átrios para os ventrículos, a contração atrial que empurra o restante do sangue que sobrou nos átrios para os ventrículos, o início da sístole ventricular com o fechamento das valvas atrioventriculares e a contração isovolumétrica, a abertura das valvas semilunares e a ejeção do sangue em direção às grandes artérias, o fechamento das valvas semilunares e o relaxamento isovolumétrico dos ventrículos e, por fim, a abertura novamente das valvas atrioventriculares e o escoamento do sangue dos átrios para os ventrículos, recomeçando o ciclo cardíaco. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula!